Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item Natureza das Penas e Gozos Futuros. Questões de hoje, 972 e 972A. 972 e 972A. Vamos estudar? Vamos lá. Como os maus espíritos procedem para tentar os outros espíritos, uma vez que não podem contar com o auxílio das paixões? Resposta: se as paixões não existem materialmente, ainda existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos locais onde se lhes ofereça o obstáculo dessas paixões e de tudo o que as possa excitar. 972A. Mas de que servem essas paixões, uma vez que não dispõem mais do objeto real? Resposta: é justamente nisso que consiste seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias das quais não pode tomar parte, o orgulhoso as honras que inveja e das quais não pode usufruir. Olha, eu disse no vídeo de ontem sobre a tortura do avarento e falei também, citando o livro Eustáquio, 15 séculos e uma trajetória, de Caibar Schutter, o Espírito, pelo médium Abel Glaser, da editora O Clarim, que mostra como que o Eustáquio foi torturado acompanhando o corpo até o palácio e descobrindo tudo que ele descobriu. Se você quiser dar uma olhadinha no vídeo de ontem, é extremamente interessante. Aqui ele faz uma citação também sobre o avarento, sobre o devasso, sobre o orgulhoso, etc, etc. Mas para ficar um pouquinho mais simples, talvez, para a gente entender, ou menos complicado, ou uma linha mais fácil de nós raciocinarmos, o sujeito, por exemplo, que desencarnou de suicídio involuntário. O que é suicídio involuntário? O sujeito bebia, bebida alcoólica, quer fosse o chamado socialmente ou bebesse muito. O fato é que ele gastava mais fluido vital ao beber bebida alcoólica, né? Qualquer tipo de droga que se use, sendo lícita ou ilícita, você está gastando mais fluido vital e, evidentemente, você vai morrer antes do tempo que você tinha para viver aqui. E se isso acontecer, é suicídio involuntário, certo? Não tem o que fazer, é assim. Bom, como que essa pessoa vai ser então obsidiada no plano espiritual acerca dessa situação? Ele vai ser levado para os bares, vai ser levado para as baladas, vai ser levado para os churrascos, vai ser levado para os almoços onde tem bebida alcoólica, enfim, para um local onde tem bebida alcoólica. E primeiro ele vai ser torturado. Como que ele vai ser torturado? Ele vai ficar do lado, vendo as sensações que acontecem, as pessoas bebendo e ele não podendo beber. Depois ele vai ver que pessoas desencarnadas conseguem sorver, vampirizar, sugar aquele prazer tolo, evidentemente, que a pessoa está sentindo da bebida alcoólica. Então o sujeito encarnado toma um gole de uísque, cerveja, seja lá o que for, vamos colocar cerveja, toma um gole de cerveja, o que o cérebro vai produzir, as sensações que essa pessoa vai sentir e o mal que ela está fazendo para o seu corpo, essa energia que ela vai estar gerando ruim, o sujeito que desencarnou, que está sendo torturado, que daria tudo para tomar um gole daquela cerveja, vê outros espíritos desencarnados chegando e sugando, absorvendo, sorvendo, vampirizando essas sensações do encarnado e ele não podendo fazer isso. Depois de ter sofrido uma barbaridade e por momentos que ele imagina serem eternos, depois desse sofrimento todo, ele então é instruído para que o seu sofrimento diminua, ele é instruído em como vampirizar os encarnados para que o próximo que ele vampirizar tome o lugar dele quando desencarnar.
que aí vai ser torturado também, e depois vai ser vampirizador. E aí de outro, e assim sucessivamente, para que aqueles que estão no comando dessa pleiade de espíritos sofredores, que são espíritos sofredores, todos os obsessores, sim, são espíritos sofredores, eles então sempre tragam novas vítimas para os seus lugares e galguem como se fossem uma promoção. Para a gente entender, é como se fosse uma hierarquia, né? Você passa de grau e o seu sofrimento passa a ser de outro tipo, certo? O sujeito extremamente ciumento, o sujeito que tinha um relacionamento tóxico, que judiava da esposa, que maltratava a esposa, que tinha como um objeto que era a sua posse, né? Fazia de tudo, batia e maltratava e estuprava dentro do casamento mesmo, com toda aquela situação que a gente conhece. Sim, existe estupro dentro do casamento, que parece sexo consensual, mas na realidade ela é obrigada a fazer aquilo porque senão, né, e esse senão, né, acontecem muitas coisas. Esse sujeito, então, como que ele é punido? Ele é punido, né, na obsessão de espírito para espírito, ficando junto à esposa e vendo ela ser feliz com o outro. Então você imagina o sofrimento dele, né? Depois dessa situação, ele é orientado a fazer parte do grupo, desde que ele obsidie alguém para o grupo, para que então alguém o substitua assim que desencarnar. É muito bem organizado? Sim. É exatamente assim? Sim. E digo mais, há grupos especializados no plano espiritual, única e inferior, única e exclusivamente para aconselhar, orientar e fornecer trabalhadores para a obsessão. São grupos muito bem organizados, que via de regra têm um grande conhecedor das leis kármicas, vamos usar esse termo, que já está desencarnado há muito tempo, que é senhor do seu livre-arbítrio e fez a escolha de ser mau, e é respeitado o livre-arbítrio até que não atrapalhe os planos da evolução divina, né? Do determinismo da perfeição. E ele então se mantém naquela situação e ele controla grupos muito bem ramificados, com supervisores e tudo mais, para trabalhar nesse tipo de aconselhamento. Então, é muito comum no plano espiritual, quando vêm pessoas, vêm espíritos, e só desencarnados agora estou falando, que chegam até esses supervisores e falam: olha, eu estou com um problema, eu quero me vingar de fulano de tal, que me fez isso, 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 e passa um relatório do porquê que quer se vingar daquela pessoa. Vai chegar até o chefão esse pedido, que vai analisar se é algo possível de fazer a obsessão ou não. Como que se analisa isso? Se não é só uma vingancinha tonta, ou se o sujeito que fez o mal para aquele espírito desencarnado, o sujeito que está encarnado, mereceria uma obsessão. Sabe, o chefão vai analisar se pelo procedimento dele pode obsidiar, que no planejamento encarnatório provavelmente tem lá uma autorização para ele passar por isso. Se o chefão julgar que realmente possa ter essa possibilidade de obsessão no planejamento encarnatório da pessoa, ele então fornece o método, como obsidiar, fornece espíritos sofredores que desencarnaram com cirrose, que desencarnaram com tiro na cabeça, que desencarnaram tomando veneno, que desencarnaram de suicídio involuntário, de suicídio voluntário, de todas as formas de sofrimento, que estão num bagaço mesmo perispiritual, fornece essas pessoas para o trabalho, coloca lá a gente dele para ajudar na obsessão,
para que a pessoa que foi procurá-lo faça a obsessão e se individe ainda mais com quem está encarnado e se individe ainda mais com ele, pela ajuda que está recebendo, de modo que ele vai sempre abastecendo cada vez mais o seu grupo para se fortalecer cada vez mais e cada vez mais ter pessoas ao seu redor trabalhando para ele. É uma engrenagem muito perfeita, que funciona muito bem e que não é acessível a todo mundo entender. Então é importante nós sabermos que é assim que funciona, buscarmos mais informações para a gente não cair em determinadas redes de obsessão que a gente cai sem perceber, e todos nós caímos. Não tem, tirando Jesus, não tem ninguém que não caiu em redes de obsessão. E se hoje eu estou passando por uma obsessão, vamos imaginar que eu esteja passando por uma obsessão, vamos imaginar que hoje apareceu um sintoma de obsessão aqui e descobrimos que estou sendo obsidiado. Se hoje eclodiu essa obsessão, muito provavelmente ela começou há 10, 15 anos. Então eu teria que descobrir o que foi que eu fiz naquele momento, que baixei a vibração suficientemente para poder ter início àquela obsessão. O negócio não é tão simples, é muito trabalhoso. Por isso que a gente fala, o espírito superior, para se aproximar de mim, basta ele vir, ele vem. Beleza, estou aqui. O espírito obsessor tem um trabalho muito grande para conseguir se aproximar, para me enredar, enfim, ele tem que fazer com que eu baixe a vibração sempre. Ele tem que se aproximar de mim como meu amigo e me instruir, me ajudar, para que eu confie nele, para que eu sinta tranquilidade nele quando estou fora do corpo, para que eu sinta que ele está ao meu lado. Às vezes ele vai ficar do meu lado me orientando para o certo, anos, me ajudando mesmo, para que eu vá baixando a guarda e confie nele suficiente para no momento oportuno ele me dar a dica errada e eu cometer um grande deslize que ele mesmo depois vai falar assim: nossa, mas como você foi capaz de fazer isso? E aí vem aquilo que eu falava no vídeo de ontem, no remorso. E o remorso que é mantido com a revolta, que não me leva para o arrependimento, e não me levando para o arrependimento, ele me mantém no atraso, com sofrimentos inamovíveis na minha mente. Certo? É muito grave a interação entre espíritos e encarnados e entre espíritos e espíritos, nesse caso desencarnados e desencarnados. Não dá para brincar, não dá para supor que sabemos. O que nós precisamos é orar e vigiar sempre. Orar e vigiar sempre. Fábio, mas falando assim parece que nós estamos entregues nós estamos à mercê dos obsessores. Do ano 1000 para cá mudou o quê? Pouca coisa, né? Vamos pegar, por exemplo, de um pouquinho antes do ano 2000, portanto há 20, um pouquinho mais de 20 anos, nós tínhamos 6 bilhões de pessoas no planeta. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas, né, no planeta. Nós temos 2 bilhões a mais de pessoas e ainda assim a quantidade de bons não aumentou. Por quê? Porque nós ficamos estacionados entre o erro e o arrependimento. Nós não chegamos no arrependimento. Por orgulho, por vaidade ou por remorso, o fato é que a gente não caminha do erro para o arrependimento. A gente fica preso num remorso infrutífero. Então, o que nós precisamos ter na nossa mente? Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? Questão 459 do Livro dos Espíritos. E a resposta é: a esse respeito, muito mais do que podeis imaginar. Frequentemente são eles que vos dirigem, tanto desencarnados quanto encarnados. Fiquemos atentos. Nem todos os pensamentos são nossos, nem todos os espíritos são de Deus, nem tudo o que parece é. Aliás, aquilo que não vemos é que é a realidade,
aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente cheiro, aquilo que a gente sente gosto, aquilo que a gente sente no tato, aquilo que a gente ouve, é o que menos é do que aquilo tudo que compreende a nossa vida espiritual. Nós estamos muito longe de entender isso ainda. Então precisamos ficar atentos. E um velho ditado: seguro morreu de velho. Cuidado, cuidado e cuidado. Basicamente é isso. E seja fiel a você, sempre, aos seus conhecimentos. Amplie-os o máximo que puder. Espíritas, eis o primeiro mandamento: instruí-vos. Espíritas, eis o segundo: amai-vos. Ao contrário, né? Desculpa, ao contrário. Eis o primeiro mandamento, espíritas, amai-vos. Eis o segundo, instruí-vos. Aí, agora sim. Amai-vos. Eu acho que instruí-vos é um pouco mais fácil, né? Instruí-vos. Tá difícil amar? Vai no instruí-vos, que aí ajuda a amar. Não posso rir, senão vou tossir. Bom, vamos lá. É isso. Amanhã tem mais. Sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de espiritismo. Fiquem com Deus. Tchau.